onde a direita quer disputar o debate político. É no terreno da contestação à Constituição. Isso hoje é absolutamente evidente e claro. Coisa que não era em 2011, quando chamei a atenção para esse ponto. A agenda da direita, já em 2011, mostrava com clareza que o que a direita pretendia era mesmo a revisão da Constituição. Este ataque à Constituição, ou esta contestação à Constituição, absolutamente legítima por parte de um partido, tem duas vertentes. A primeira vertente trata-se de evitar a fiscalização preventiva do Orçamento de Estado. E aqui eu gostaria de lembrar o seguinte. Em primeiro lugar, nós tivemos já normas inconstitucionais em 2012 e em 2013 que podiam ter sido evitadas as suas consequências se tivesse o Presidente da República recorrido à fiscalização preventiva da Constituição. Em 2012 muita gente ficou sem o 13º mês, sem o subsídio de férias, apenas porque o Presidente da República decidiu recorrer à fiscalização sucessiva e não à fiscalização preventiva. E face àquilo que já foi a fiscalização preventiva serve justamente para isso, para evitar que uma lei entre em vigor, produza os seus efeitos, sendo inconstitucional. Ora, o Presidente da República veio agora dizer que, para arbitrar essa questão, recorrer à fiscalização preventiva ou à sucessiva, vai avaliar esse ponto em virtude de uma avaliação que ele vai fazer de custo-benefício, digamos assim. Vai sopesar os custos e os benefícios para utilizar uma ou outra. Bom, eu estou em completo desacordo com este ponto. Por quê? Em primeiro lugar, porque a defesa da Constituição é uma defesa absoluta, não é relativa, não depende de nenhum contexto. Nós temos de ter a certeza que as leis que se aplicam no nosso país são constitucionais. Ponto final. Portanto, deveria enviar para a fiscalização preventiva? Eu acho que sim, naturalmente. Porque, em primeiro lugar, o Presidente da República, ao não ter recorrido já em 2012 e em 2013 à fiscalização preventiva, permitiu que tivéssemos leis inconstitucionais. E isso diminui a legitimidade do nosso ordenamento jurídico. E o argumento do orçamento não entrar em vigor a 1 de janeiro? Pois, já falaremos disso. Mas repare, o ponto é o seguinte, é que o Presidente da República jurou defender a Constituição. Jurou cumpri-la e fazê-la cumprir. Não jurou fazê-la cumprir ou cumpri-la no contexto de uma avaliação custo-benefício que ele próprio fará. Vamos lá ver, a defesa da Constituição impõe-se acima de tudo, independentemente de qualquer contexto. Mas aceitando mesmo o argumento do Presidente da República quanto ao custo-benefício, eu gostaria de dizer que me parece que o país correrá um grave risco se o Presidente da República recorrer à fiscalização sucessiva. E porquê? Está bom de ver. Porque se recorrer à fiscalização preventiva, alguma declaração de inconstitucionalidade surgirá em dezembro, portanto, a tempo do Governo emendar o orçamento. Se o Presidente da República recorrer, pelo contrário, à fiscalização sucessiva, teremos uma decisão do Tribunal Constitucional, março-abril. Ora, março-abril, uns meses antes de acabar o programa da ciência financeira. É por isso que eu acho perigosíssimo para o nosso país e perigosíssimo para a situação económica e financeira do país termos só uma decisão em março e abril. Por isso, tudo indicava que o Presidente devia recorrer, mesmo que utilize esse critério, à fiscalização preventiva. Mas, verdadeiramente, o que a direita pretende é rever a Constituição. E esta semana foi muito visível, muito nítida a vontade dessa direita. Nós perguntamos, mas quer rever a Constituição em que sentido? Qual é o debate? Bom, os políticos ainda não falaram para expressar essa vontade. Sim, mas puseram a falar, digamos assim, soltaram as suas tropas. Puseram a falar outros por si. E quem é que falou? Falou, por exemplo, Vítor Bento, que é conselheiro de Estado, nomeado pelo Sr. Presidente da República, que veio dizer coisas extraordinárias. Veio, por exemplo, dizer que o recurso ao Tribunal Constitucional significa judicializar a política. Absolutamente extraordinário. Eu pensei que o Tribunal Constitucional resultava justamente de um acordo político. Isto é, como é que vamos vigiar o cumprimento da Constituição? A maior parte das democracias no mundo adotaram o nosso sistema, um tribunal que tem esse poder, que emana da Constituição e que significa, em última instância, a centralização dessa decisão. Nós entregamos a esses juízes independentes, depois de eleitos pela Assembleia da República, a capacidade para fazer esse juízo. Já houve tempos em que isto foi debatido. Nos últimos 100 anos, a questão de quem deve ser o guardião da Constituição foi muito debatida. Aliás, uma polémica famosa entre dois dos monstros do direito no século XX, Hans Kelsen e Carl Schmitt,
cujo tema era justamente isso. Quem é que deve guardar a Constituição? O Carlos Schmitt advogava o Presidente. Carlos Schmitt era, aliás, um filósofo muito próximo do nazismo. E Hans Kelsen, verdadeiramente um democrata, que lutava para que houvesse um tribunal. Foi, aliás, o primeiro tribunal a ter essas competências na Áustria. A verdade é que nós chegámos a esse consenso. Como é que alguém agora, de forma tão pueril, vem pôr em causa, digamos, todo esse debate? Mas vejamos outra declaração absolutamente extraordinária de um desses sábios que veio agora a debate. António Barreto. Então, António Barreto vem dizer o seguinte: pois precisamos de rever a Constituição. E nós perguntamos em que sentido, qual a proposta. Então diz ele, precisamos de a rever porquê? Porque a Constituição tem uma marca muito má. É a marca de limitar o poder legislativo. Limita o poder do Parlamento. Oh, tragédia. Então a Constituição limita o poder do Parlamento. Mas eu pergunto, não será isso que fazem todas as Constituições do mundo? Não é justamente por isso que existe uma Constituição? É para limitar o poder executivo, o poder do Estado, para defender, desde logo, os direitos individuais, mas também para defender os direitos sociais. Eu acho estas declarações absolutamente exóticas. Na sua opinião, exóticas, a Constituição não necessita de ser revista? Repare no argumento do António Barreto. Diz ele, porque, na opinião dele, nós temos um Serviço Nacional de Saúde. Ele até diz que é a favor. Bom, mas de forma muito conveniente diz, mas uma maioria no Parlamento tem de ter o poder de destruir, acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Depois virá outra maioria que o porá de novo em funcionamento. Mas isto é assim? Mas alguém acredita que, acabando com o Serviço Nacional de Saúde, depois a maioria a seguir vem pô-lo de novo em funcionamento? Como se isso fosse possível. Bom, porque é que eu cito estas duas? Não deve estar ao sabor de marés Com certeza, a Constituição daí também que seja necessário 2/3, não é? Exatamente. É que a Constituição não caiu do céu, não é de inspiração divina, é produto da vontade dos homens. Nós fizemos um acordo entre os partidos, um acordo entre as correntes de opinião, justamente para pôr na Constituição aquilo que nós queríamos que fosse perene. E se queremos alterar, temos de ter 2/3. O que me espanta é que agora a direita se apresente neste debate com a pobreza destes argumentos. Hoje, Jorge Miranda dá uma entrevista muito curiosa em que diz, bom, isto é pôr em causa 250 anos de debate constitucional, de constitucionalismo. Isto é pôr em causa mesmo os princípios do velho e bom liberalismo que resultou da Revolução Francesa. Mas está adequada à realidade? Bom, vamos lá ver. A Constituição, a nossa Constituição portuguesa é muito semelhante a todas as Constituições europeias. E perguntamos-nos, as outras Constituições europeias têm algum problema com a realidade? Não, não têm. Isto é que dizem que agora é um obstáculo à governação. É um obstáculo ideológico. Quer dizer, a vontade de rever a Constituição é um marco ideológico. Onde é que eles pretendem rever a Constituição? Está bom de ver quem leia nas entrelinhas. No Serviço Nacional de Saúde, no Estado Social. No fundo, eles querem rever a Constituição para que a Constituição não dê direitos sociais, isto é, não promova a igualdade. No fundo, todos estes ideólogos o que pretendem é dizer o dever do Estado é velar pela nossa proteção individual, pela proteção dos nossos bens, pela nossa liberdade e ponto final. Promover a igualdade. E a regrador, que também já se falou, na hipótese de incorporação na lei fundamental. Eu acho que essa regrador tem hoje já um estatuto muito próximo da Constituição e por isso já estamos a obrigá-la a cumprir em função dos acordos que fizemos internacionalmente. Isso, desculpe, o que eu quero dizer é o seguinte, se a direita vem para este debate com estes argumentos tão pobres, argumentos que fazem, digamos, que chocam qualquer um que está minimamente familiarizado com o debate constitucional, que tem consciência histórica, que se habituou a ver na Constituição justamente o consenso social possível, eu digo-lhe, a direita parte muito mal para este debate. Sócrates. Um dos temas também que marcou esta semana